Será que a condromalácia ela pode virar artrose? Eu sou o Dr. Reinaldo Cataiossi e hoje eu vou abordar um tema de extrema importância para a saúde dos nossos joelhos. É a relação entre a condromalácia patelar e a artrose. Milhões de pessoas sofrem com dores nos joelhos e muitas vezes essas duas condições elas estão interligadas. Meu objetivo é desvendar essa conexão e entender o que cada uma significa e como elas podem progredir. E o mais importante de tudo, é óbvio, é como a gente vai prevenir, tratar e manter a saúde dos nossos joelhos ao longo da vida. Então fica comigo nesse vídeo e vamos entender tudo sobre esse assunto. Vamos começar entendendo a condromalácia patelar. Ela é também conhecida como condropatia patelar. Então vamos lá, imagina que a cartilagem na parte de trás da sua patela, ela é uma superfície muito lisa e escorregadia. A cartilagem permite que a patela deslize suavemente sobre o fêmur. E na condromalácia, essa cartilagem ela começa a amolecer, vai ficando áspera e até mesmo vai aparecendo umas fissuras. É como se esse amortecedor ele fosse perdendo um pouco essa eficácia e essa maciez. As causas são variadas, mas frequentemente inclui o desalinhamento da rótula e a fraqueza de músculos, com músculos da coxa, do quadril, e também sobrecarga repetitiva e, em alguns casos, por traumas diretos. Os sintomas típicos da condromalácia, além da dor na frente do joelho, é também comum dor para subir, descer escadas, para agachar, ficar muito tempo sentado. Em geral, são esses sintomas os mais comuns. E muitas pessoas relatam também estalidos ou crepitações no joelho. É uma condição bastante comum e afeta uma parcela significativa da população, especialmente adolescentes, mulheres e também os atletas. Estima-se hoje em dia que em torno de 20 a 30% da população em geral pode ter algum grau de condromalácia em algum momento da sua vida. Então agora eu vou falar sobre a artrose, que é uma doença articular crônica e degenerativa. Enquanto a condromalácia ela afeta principalmente a cartilagem de uma maneira mais pontual e mais localizada, na artrose o processo ele é mais progressivo e pode atingir áreas mais amplas da cartilagem articular. E é muito comum nos joelhos, nos quadris e nas mãos. Na artrose, a cartilagem se desgasta progressivamente e ela vai levando um atrito direto entre osso e osso. Isso causa uma inflamação, gera muita dor, é comum a gente ver rigidez e inchaço. E com o tempo o corpo tenta compensar e isso vai formando os famosos bicos de papagaio, que no jargão médico a gente chama de osteófito. E isso altera a estrutura óssea da articulação. A artrose ela é a forma mais comum de inflamação da articulação e a prevalência ela aumenta com a idade e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os seus sintomas incluem a dor crônica, a rigidez de manhã ao acordar e a dificuldade de movimentar a articulação. Então, a grande questão é: a condromalácia patelar ela pode levar à artrose? A resposta é sim, embora nem toda condromalácia vai progredir para a artrose, mas é um fato que ela aumenta muito o risco de ocorrer a artrose. Imagina a condromalácia como um alerta vermelho para a saúde da cartilagem do seu joelho. E para essas duas condições, existem os fatores de riscos que contribuem para acelerar o processo do avanço. A idade, o desgaste é natural com o envelhecimento, pois a gente vai perdendo o colágeno da cartilagem. Obesidade. O excesso de peso ele aumenta a carga nas articulações e, além disso, ela altera o metabolismo, criando um ambiente mais inflamatório na articulação. Lesões prévias, ou seja, traumas antigos ou cirurgias anteriores no joelho, ela pode predispor o desgaste da articulação.
os desalinhamentos anatômicos. Nessa condição, a gente tem o joelho valgo, que é o joelho para dentro, ou o varo, que é aquele joelhinho para fora. Também temos os problemas no formato da tróclea e o mau alinhamento da patela. Também é importante destacar a fraqueza muscular. Os músculos fracos, especialmente o quadríceps, o glúteo, eles não vão estabilizar muito bem o seu joelho, e isso aumenta o estresse na cartilagem. Outro fator de risco são as atividades de alto impacto, esportes ou trabalhos com movimentos muito repetitivos e de alto impacto na articulação. Ele pode acelerar o processo degenerativo, principalmente sem o devido preparo muscular. Para entender melhor, vamos mergulhar no mecanismo fisiopatológico. Vamos entender como que essa doença vai progredir. Pensa nisso como uma cascata de eventos. 1. É o dano inicial. Começa com amolecimento e pequenas fissuras na cartilagem da patela, que é a famosa condromalácia. 2. A inflamação local e a biomecânica alterada. Esse dano ele vai gerar uma inflamação nos tecidos ao redor. Além disso, a cartilagem danificada não proporciona mais um deslizamento suave, alterando a biomecânica e a forma como o joelho se move, e a patela começa a deslizar de maneira errada e com mais atrito. 3. O estresse adicional. Esse deslizamento irregular e o atrito constante, ele vai gerando um estresse excessivo, e não apenas na patela, mas também na cartilagem do fêmur e da tíbia, e em outras partes do joelho também. 4. O ciclo da degeneração. Se não for tratado, esse estresse adicional ele vai criando um ciclo vicioso, mais desgaste, mais inflamação, mais dor, e o processo degenerativo ele vai se espalhando e vai evoluindo para uma artrose, onde toda a articulação do joelho pode ser severamente comprometida. A relação entre condromalácia e artrose não é só uma observação clínica, ela é apoiada amplamente por diversos estudos científicos. Por exemplo, muitos estudos mostram que pacientes diagnosticados com condromalácia patelar de grau moderado a severo têm um risco significativamente maior de desenvolver a artrose no joelho em um período de 5 a 10 anos, em comparação a indivíduos sem essa condição. E isso então reforça pra gente a ideia de que a condromalácia não deve ser ignorada, pois pode ser um precursor de um problema muito maior. A boa notícia é que podemos agir prevenindo a progressão da condromalácia para a artrose. O objetivo principal é frear o desgaste, aliviar os sintomas e restaurar completamente a função do seu joelho. A primeira linha do tratamento é a prevenção. É sempre o tratamento conservador. A fisioterapia ela é essencial. Ela inclui o fortalecimento de músculos do quadríceps, especialmente um músculo chamado vasto medial, e também os glúteos e o core, alongamentos e reeducação da marcha e da postura para otimizar a biomecânica do seu joelho. Já os medicamentos também podem ser usados para controlar a dor e a inflamação, como os analgésicos e os anti-inflamatórios, mas sempre com a orientação médica. Já os suplementos, como os condroprotetores, também podem ser considerados, embora as evidências científicas são bem variadas. Quanto à terapia, através da viscosuplementação com ácido hialurônico ou hidrogel e ortobiológico, ela se mostra com excelentes resultados. Controle de peso. Manter um peso saudável reduz drasticamente a carga sobre os joelhos. E o estilo de vida também é importante. Realizar fortalecimento muscular voltado para cada tipo de exercício físico que você gosta de fazer. Evitar atividades que vão agravar a dor, como agachamento profundo, saltos repetitivos, até que seus joelhos estejam bem fortalecidos e reabilitados. Gosto muito de destacar que o uso de calçados adequados também faz muita diferença. E em casos muito específicos, e quando o tratamento conservador não surte efeito ou quando há outras alterações estruturais severas, a intervenção cirúrgica pode ser considerada. Estas podem incluir a artroscopia para regularizar a cartilagem ou cirurgias para o realinhamento patelar. Contudo, são as opções
em situações mais avançadas. Em resumo, a condromalácia patelar ela não é apenas uma dor no joelho, ela é um sinal de alerta de que a saúde da sua cartilagem precisa de muita atenção. E entender essa relação com a artrose é o primeiro passo para uma abordagem bem proativa e com diagnóstico precoce, com tratamento adequado, com a mudança do seu estilo de vida, é possível prevenir e até mesmo evitar a evolução para uma artrose. A sua saúde articular ela é um investimento ao longo prazo. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa e não deixa de se inscrever nesse canal. E assim você vai receber cada vez mais informações valiosas. E até a próxima!